É a nossa missão. Direto dos estúdios da Unidade FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Inteligência artificial. É certo, é correto usar a inteligência artificial na pregação? É certo usar a inteligência artificial na pregação? Sejam bem-vindos aqui, pastor César Cavalcante. Está começando mais um debate da Rádio Unidade FM 96,5 aqui em São Paulo e para todo mundo através do canal do YouTube Unidade FM. Para você que está ouvindo a gente, pode acompanhar esse programa também pelo canal César Cavalcante. Então você vai lá no YouTube, César Cavalcante e Unidade FM. Ontem fiquei sabendo, não sei se é oficial esse negócio, que a rádio passou a ser transmitida também pelo Spotify, mas eu não sei se alguém pode me confirmar essa informação. Mas você pode acompanhar a gente. E eu também quero começar o programa ouvindo a sua opinião. Pelo WhatsApp 98484-9988, 011 aqui em São Paulo, 98484-9988. Você pode falar sobre sua opinião sobre o tema. Tá certo usar a inteligência artificial na pregação? Tem uma enquete lá no Unidade FM no Instagram e nesse momento 34% das pessoas que passaram lá na enquete para votar estão dizendo que sim, é certo usar a inteligência artificial na pregação. E 66% está dizendo que não é correto utilizar a inteligência artificial na pregação. Então, você pode passar lá e alterar esse número através do seu voto para mais ou para menos. E para debater esse tema com a gente no programa, estou recebendo aqui dois amigos, pastor Alexandre Farias, da comunidade Tempo de Viver em São Bernardo, é apologista, tem formação em teologia, em direito, é advogado. Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa, pastor Alexandre Farias, muito bom te receber. Poxa, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, obrigado, pastor, por estar aqui na mesa também com a gente. Vai ser um tema muito interessante, é necessário. Hoje nós estamos vivendo a tecnologia e vamos ver se há a possibilidade de a gente usar a tecnologia para a pregação. Maravilha. Com a gente também, hoje eu estou entre doutores, então aqui doutor Alexandre Farias, agora o doutor Isaac Pereira, da Igreja Batista da Redenção, trabalha com o Ministério Infantil, também é advogado. Bem-vindo mais uma vez aqui à nossa mesa de debates, pastor Isaac, muito bom te receber, meu irmão. Bom dia, pastor César, prazer em conhecê-lo, pastor e doutor Alexandre. Vamos aí elucidar essas questões aí à luz da Bíblia, à luz do conhecimento cristão e ver se, como o pastor Alexandre disse, se é possível usar na pregação a inteligência artificial, que é um desafio, assim, acho que existem coisas que nós vamos rumando, né, e vão acontecendo na nossa experiência que nós não sabemos lidar muitas vezes, e a inteligência artificial de fato é um desafio muito grande, né, até quando isso vai substituir o homem, né, a inteligência do homem. Vamos conversar um pouco sobre isso. Bom, vamos lá. E você também pode mandar a sua opinião aí. A inteligência artificial é uma coisa mais recente para a gente. Antigamente a inteligência artificial não é tão recente, mas ela era mais privada, assim, né? Então, a Alexa, por exemplo, tem a inteligência artificial há anos, né? Mas pertence a uma empresa, então não era um código aberto assim para você fazer perguntas, muitas, ou trabalhar então, com isso. Hoje tem aberto muito, depois do ChatGPT e outros, tem a corrida, né, da inteligência artificial aí, tem aí a nova na China, a DeepSeek, tem tantas outras aí que prometem e têm entregado. Recentemente eu vi uma reportagem de uma pessoa que teve o diagnóstico difícil, um diagnóstico super difícil, detectado pela inteligência artificial, diagnosticado pela inteligência artificial. Ela tinha passado por meia dúzia de médicos, ninguém acertava, e ela sozinha lá pegou a inteligência artificial, foi carregando as informações
e aí saiu o diagnóstico, ela foi, comprovou e era verdade. Então, tem aí também o lado ruim, né? A inteligência artificial nas eleições, por exemplo, fazendo com que pessoas digam coisas que elas nunca disseram, vídeos que não existem, mas com a cara da pessoa ali e tal, tudo isso aí com inteligência artificial. E agora vamos falar da pregação. Vou preparar uma mensagem para domingo. A inteligência artificial é um recurso para mim? Não é um recurso para mim? Então, pastor Alexandre, começa. Eu creio que quando Deus me leva a fazer uma pregação, Ele quer primeiro tratar comigo, e Ele trata comigo a necessidade da pregação, a necessidade daquela palavra, a necessidade daquela igreja. Então eu não posso chegar ao ponto de jogar para a inteligência artificial o que é necessário para aquela igreja. Então eu sinto a necessidade de orar, buscar a Deus, ter comunhão com o Senhor, deixar com que o Senhor coloque no meu coração aquilo que Ele quer falar, porque muitas vezes a gente vai fazer uma pregação, nós estamos num sentido e Deus nos leva para outro. Se eu jogar, por exemplo, um tema hoje na IA, né, na inteligência artificial, ela vai me dar todos os pontos, referência daquilo, tal, tudo. Então, quer dizer, até que ponto aquilo vai tratar com a igreja? E outra coisa, aí a gente também tem a noção de que se eu tenho um texto pronto, eu só preciso de uma pessoa com uma boa oratória, que fale bem, que mexa com o sentimento dos outros, e qualquer pessoa será um pregador. No entanto, o que eu preciso é debruçar no texto bíblico, buscar o que Deus tem para dizer naquele texto e esperar que o Senhor converse comigo, que trate comigo, e a máquina não tem esse sentimento. A máquina vai estar lá. Talvez uma referência arqueológica, talvez uma referência do texto original, aí você consegue buscar. Mas para exatamente a pregação, quando eu jogo lá, eu digo... Hoje você consegue fazer, por exemplo, uma pregação como se fosse Lutero. Você coloca lá na máquina e fala assim, olha, eu quero um texto dessa forma, como se Lutero estivesse pregando. E aí ele vai me trazer essas informações. Até que ponto isso é bom para a igreja? Até que ponto isso é bom para o pastor? Porque daqui a pouco a gente vai ter um fast food de ministrações, onde a pessoa vai pegar aquilo e vai passar para a igreja. Mas até que ponto Deus tratou com você e você sentiu a necessidade da igreja? Então eu acredito que eu sou ainda do tempo antigo, de pegar a leitura bíblica, orar, jejuar e buscar a Deus do que Ele tem para dizer. Ok. Pastor Isaac Pereira, o senhor viu aí a ponderação do pastor Alexandre. O que você pensa quando a gente... Pastor, e aí? É assim, lá nas qualidades de 1 Timóteo 3... para o pastor cuja função principal é pregar, ele deve ser apto para ensinar. E mais para frente, no próprio livro de Timóteo, Paulo diz para Timóteo se dedicar à leitura e à oração. E também diz para ele se empenhar nessas palavras que lhe foram entregues pelos apóstolos, né? Então, isso aí faz com que o pregador tenha a necessidade de estudar o texto bíblico. E hoje a inteligência artificial deve servir para esse fim e esse fim somente, o fim do estudo do pregador. O pastor mencionou aqui, vai encontrar uma ilustração, uma informação arqueológica, mas no estudo detido da Escritura, a inteligência artificial pode muito bem ajudar na pesquisa das línguas originais. É claro, eu também sou contra, como o pastor mencionou aqui, eu jogar lá na inteligência... Ela ditar o que você vai pregar. Exatamente. A inteligência artificial nunca poderá ditar o que o pastor deve pregar. Por quê? Porque, à luz da Bíblia, a pregação, ela nunca deve prescindir da pessoalidade. Ela nunca deve prescindir do que o pastor mencionou, da necessidade, da visão do pastor que ele tem acerca das necessidades da igreja. Então, se eu sei que a minha igreja precisa de tal palavra, precisa de tal direção, ou mesmo você que prega expositivamente, você tem que ser fiel ao texto, fiel ao que você está pregando, e não fiel ou dependente ou submisso à interpretação ou à esquematização, seja lá o que for que a inteligência artificial
faz por você. Eu realmente sou contra a colocar lá, prepare um sermão baseado em João 3,16. Sim. E eu pregar aquilo que a inteligência artificial propôs ali. Isso realmente é um desafio, porque muitas pessoas se sentem tentadas a fazer isso, mas não é assim. E é verdade que ela cria mesmo? Ela cria do jeito que você quiser. Você fala com Jesus hoje pela inteligência artificial, entre aspas, né? Você fala com Jesus, tá aqui, ó. Você coloca lá, cria um sermão aqui, de 3 pontos, expositivo, temático, do texto tal, ou de um tema tal, e ele faz tudo. Mas raso, né? Ou não? Exatamente. Assim, até por causa desse medo, ou desse desconhecimento, talvez meu, eu sempre parei por aí. Eu sempre parei por aí. Eu nunca... expanda esse sermão para mim. Eu nunca fiz isso, até porque a tentação de, poxa vida, eu não preciso mais ter o trabalho 2, 3 horas estudando, vendo hebraico, esse é o problema para mim. A questão do seguinte, quando 1 Timóteo 3, quando o senhor citou, como o pastor citou, você não pode ser neófito. O grande problema é que a IA vai receber informações de tudo quanto é jeito. E o grande problema é qual tipo de informação que eu estou recebendo. Hoje eu tenho debates com católicos que os caras vão na IA. Eu pego e respondo esses vídeos abrindo o IA e mostrando de onde é que eles pegaram essa noção. Então, por exemplo, quando você fala sobre Maria Imaculada, eles vão lá, Lucas 1, versículo 28. É isso. Então o cara não pensa. E o cara vira papagaio de pirata. Se você ficar dependendo do IA, você vai virar papagaio de pirata. Você não vai ter aquela comunhão com o Senhor. E ele vai chegar ao ponto de dizer, olha, a igreja precisa disso daqui. Hoje eu estou aqui, ó. IA de Jesus oferece orientação espiritual para fiéis da Suíça. A inteligência artificial pode facilitar diversas atividades. Uma eles fizeram um avatar de Jesus que foi instalado em um confessionário e utiliza a tecnologia para oferecer orientação espiritual. Tem um IA que você fala com os profetas. Você escolhe. Quer falar com quem? Com Abraão, com Moisés? Porque o que acontece? Quando você joga todas as informações dentro da máquina, ela vai dar praticamente a personalidade daquela pessoa. E o mais interessante é até que ponto isso pode chegar ao ponto de me tirar a espiritualidade. Quando eu fico preso dentro de uma máquina, eu não estou, na realidade, em comunhão com o Senhor. Eu estou buscando aquilo lá. Hoje, nós somos advogados, e o doutor deve ter visto, um advogado buscou fazer a petição inicial de um processo da qual ele jogou lá uma jurisprudência. E ele fez pelo IA. O IA deu uma jurisprudência errada. Porque o que acontece no IA? A jurisprudência dentro do próprio IA, ele não vai dar toda a jurisprudência como ela é. Ela vai fazer um resumão e mandar. O juiz chegou e falou assim, isso aqui não existe. E comunicou ao OAB. O que acontece se isso acontecer na nossa igreja? Porque, às vezes, nós estamos lidando com pessoas que estão pregando hoje que daqui a pouco não vai precisar fazer FTB. Ele joga no IA. Ele joga lá. Para que eu vou estudar se eu tenho uma pregação pronta? Para que eu vou estudar se eu jogo lá e ele me dá todas as referências? No entanto, o seguinte, essas referências estão ligadas a uma rede em harmonia teológica? Essas referências estão ligadas a uma harmonia apologética? É isso que eu preciso ter. E é por isso que a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 3 que eu não posso ser neófito. Pastor... Esse conhecimento que vem de livros, da palavra de Deus, de professores que nós tivemos durante a vida, todo esse conhecimento que, aliado à iluminação do Espírito Santo, que é o entendimento que ele nos dá das Escrituras, nos faz entender as Escrituras, a mente de Deus, como diz em 1 Coríntios 2, isso tudo deve servir como critério para nós julgarmos todas as coisas. E julgarmos, inclusive, o que a inteligência artificial nos oferece. Mais uma vez, eu defendo o uso da inteligência artificial no apoio à pesquisa das línguas originais, de citações, de autores antigos, como é que eles pensavam acerca daquele assunto. Outro dia eu até perguntei para um membro lá da igreja que trabalha com TI, né? Perguntei, eu posso acreditar piamente, 100% na inteligência artificial? Ela nunca vai mentir para mim? Ele disse que não. Não vai mentir? Não, ele disse que ela vai mentir. Exatamente. Então, é mais um motivo para nós termos certos critérios.
E não rejeitarmos de plano, não rejeitarmos por completo, porque, mais uma vez, a IA tem os seus benefícios, assim como um iPad, digitar o sermão, senão a gente vai voltando às tecnologias, então você tem que escrever o seu sermão à luz de vela, porque isso tinha benefício na espiritualidade, nada disso. Todas essas ferramentas podem ser utilizadas observando esses critérios bíblicos, a pessoalidade do ensino. 1 Timóteo 5,17 diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, não a pressuposição aqui do texto bíblico é que o estudo bíblico, o ensino, a pregação é algo custoso, é algo que afadiga o pregador. Não é coloca na IA lá, eu apresento porque eu tenho uma boa retórica e acabou. Não. Porque senão qualquer um vai pregar. Qualquer pessoa qualquer pode ator vai pregar. Mas exatamente. Não é bom? Qualquer um pregando, não é bom? Qualquer um pregando não é bom? Porque a Bíblia diz que não... Não há possibilidade. Em Tiago vai dizer que não é bom que muitos de vocês se envolvam no ministério da palavra. E qual a finalidade de um ator, por exemplo, que é ateu pregar a palavra? Tiago fala isso aí. Vou ler para você aqui. Também não lembro mais. Então vamos lá. E vamos entender uma coisa. Eu fiz essa pergunta também ontem para o IA. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. E ele vai discutir dos pecados da língua. Não, mas isso tem a ver com pregar. Pregar, todo mundo tem que pregar. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Não, mas não, você sabe que você está enrolando aí, porque pregação é uma coisa. Pregar o evangelho por todo mundo é outra. Mas vamos entender uma coisa. Eu também joguei no IA também a questão seguinte. Eu posso ser tendencioso no IA? E ele próprio me respondeu. Como qualquer sistema baseado em aprendizado de máquina, o ChatGPT pode refletir certo viés presentes nos dados com os quais foi treinado. Esses viés não vêm diretamente das crenças pessoais de um programador específico. Isso é uma grande mentira. Porque quem alimenta o IA? É a máquina? A própria máquina alimenta a própria máquina? Não. É alimentado por alguém. Se eu tenho um viés, por exemplo, católico, eu posso jogar muito mais materiais católicos, da qual tem uma visão. Então, mas não é que ele é alimentado por alguém. Não tem uma pessoa por trás. Ele é alimentado pela internet. Porém, ela é direcionada por alguém. Mas então, por exemplo, a internet é alimentada por alguém. Alguém escreveu. Não, mas alguém livre. Todas as pessoas... Tem coisa sua na internet. Sim, exatamente. Isso, justo. Todas as pessoas que vão lá e conversam com a inteligência artificial, elas, por si só, já estão alimentando. Exato. Hoje em dia, irmãos, é difícil... É difícil não, é praticamente impossível. A não ser que você nasça numa caverna e permaneça nela por toda a sua vida... Privacidade é algo que não existe mais. Não existe. Eu digo que você tem os seus dados inseridos em um sistema. Você é filmado todo dia. Exatamente. Aqui na cidade grande você tem a sua imagem lá e tudo mais. Então, se você conversa lá com a IA, faz o login e tudo mais, tem o seu perfil, sabe quem é você. Entre numa IA e pergunte aí, quem você acha que eu sou? Ele vai dar uma definição do que ele acha que você é, suas crenças, baseado na conversa. Exato. E baseado em quem? Nas informações da qual alguém alimentou essas informações. Alguém alimenta as informações. Então, o grande problema do pregador é o seguinte, saber se essas informações estão corretas ou não. Elas podem ser tendenciosas? Sim. Eu posso colocar hoje no IA uma pregação, eu preciso de uma pregação, sei lá, temática, no estilo pentecostal, na teologia pentecostal, ela vai me dar. Então, mas até que ponto isso vai ser feito? Ela pode citar um texto fora do contexto para arrumar um pretexto e montar uma heresia. E se você não tiver a noção do que você está passando para o povo, você vai criar uma heresia. Porque depois que você pregou, você jogou a bomba, ela vai explodir em algum lugar. Então, essa questão de a gente... Sem IA as pessoas já fazem, né, também. Exatamente. Não, sem IA. Imagina com IA. Agora, se o cara não faz sem IA, a partir de que ponto ele tem um estudo? Então, o cuidado de a gente estudar a palavra de Deus e saber qual é o tipo de alimento espiritual que eu estou dando para a minha igreja é do pastor. A obrigação é pastoral. A obrigação é pastoral. Por isso que uma das qualificações do pastor é não ser neófito. Bom, pastor Isaac. Assim, o risco que a IA pode trazer,
E aí advém, não, aí que tá, ninguém pode dizer, eu sou tentado por Deus, tentado por algo fora de mim. Todo mundo é tentado pela própria cobiça, pelas próprias inclinações do coração. Então, se você tem uma boa vida com Deus, você tem sua devocional feita diariamente, sua vida de oração, vida de serviço à igreja, você está, por assim dizer, está preparado para julgar todas as coisas, porque você tem a palavra de Deus no seu coração, na sua mente, você está preparado para julgar todas as coisas e elas oferecerão menos risco do que aquele que está, do que o neófito, por exemplo. Por que o pastor não pode ser neófito? Porque o texto diz, né, para não incorrer na cilada do diabo, né? Para ele não se orgulhar, achar, acabei de me converter, não entendo nada, não vivi nada da vida cristã e agora estou ensinando aqui para todo mundo, e ele se orgulha. Mas o crente maduro, que tem esse perfil que eu apresentei aqui, ele vai olhar para a IA, vai utilizá-la com parcimônia, vai utilizar não só para a IA, mas a tecnologia como um todo. Desde uma pesquisa no Google, a gente às vezes fica, a IA está me dando informações aqui. O Google dá informações para a gente há anos e nunca tivemos problemas com isso, né? Preparar mensagem, por exemplo. Exatamente. Antes da inteligência artificial, o Google já é... Os pregadores utilizam o Logos, a plataforma Logos lá, que tem os seus recursos tecnológicos de pesquisa. Eu só tirei do Logos e coloquei lá no IA, me vê o trato dessa palavra no hebraico ao longo da história, ou antes, enfim, em tal período, me vê o trato, e ele vai lá e me informa isso, para que eu enriqueça. Então são informações, não ao são invés de, pregações. Exatamente, ao invés de eu ir lá num livro, na Biblioteca de Alexandria, buscar esse livro, que eu não tenho esse recurso e tal, a IA, ela diminui essa distância para mim. Mas, concordo com o pastor, a IA ser o substituto de todo esse trabalho, não pode, mais uma vez, por causa da pessoalidade da pregação e do pastoreio. Exatamente. E do afadigar-se no ministério da palavra e do ensino, como Paulo diz a Timóteo. Isso não pode acontecer. Os riscos que a IA apresentam para o pregador é esse. Eu não vou mais fazer. Pode acontecer também uma dependência tecnológica. O cara começa a adquirir o hábito de eu não vou mais separar 1 ou 2 dias na minha semana para preparar o meu sermão. Não, agora, meia hora depois, eu vou lá na IA e peço qualquer coisa e apresento para a igreja. Você está sendo um péssimo pastor, um péssimo pregador se fizer isso. Mas isso é um risco que o crente, o pregador corre, e se ele não tiver maturidade para lidar com isso, ele vai cair nesse problema. Existe também na IA, o pastor mencionou aqui, e o César disse também sobre isso, sobre a superficialidade da mensagem e do que a IA entrega. É realmente superficial. E mesmo que você peça ali para ele fazer expandir a ideia e tudo mais, existem idiosincrasias do texto, da igreja, da apresentação para a igreja. Aplique. Como é que eu vou pedir para a IA aplicar um texto bíblico para a realidade da minha igreja, para a realidade do brasileiro vivendo aqui em São Paulo? Como é que eu vou fazer isso? Quem sabe dessas coisas sou eu. Quem sabe dessas coisas sou eu. Eu que sei da vida da irmãzinha lá que está precisando ouvir determinada palavra, daquele grupo de jovens que está precisando ouvir determinada palavra. Sou eu que faço isso. Exatamente. Então eu não posso tratar o texto bíblico dessa forma. A IA aplica o texto bíblico à realidade da minha igreja. Não vai saber, não tem essa pessoalidade que o pastor aqui, o pastor Alexandre está mencionando. E de fato a IA ainda é superficial, e aqui acho que é a questão majoritária do maior risco. É a falta de discernimento espiritual. Exato. A IA não vai ter discernimento espiritual acerca dessas coisas, acerca da vida com Deus, como é que o crente age assim, assado. Ele vai ter uma visão técnica, por assim dizer, do texto bíblico, que a IA sabe da Bíblia, mas não vai ter esse discernimento que é dado unicamente ao Espírito, unicamente ao crente pelo Espírito Santo de Deus. Porque daqui a pouco tem pastor que vai aconselhar por IA.
coloco o problema do irmãozinho lá, daqui a pouco eu falo, o que eu faço agora? Aí ele vai me dar vários versículos, só que aquele lance. Eu busco a pessoalidade entre você e o Senhor. O Senhor vai te colocar no coração. Deus vai colocar em você a necessidade da igreja, o tema que vai ser falado. Eu gosto muito de pregações temáticas, mas coloque ali o que eu preciso falar. O Senhor vai tratar comigo quando eu estou fazendo um texto. Eu procuro não olhar, às vezes, nos estudos, Bíblias e estudos embaixo. Eu leio o texto, tento entender o texto, buscar o que o Espírito Santo quer falar comigo. É claro que depois a gente olha, sem dúvida. Mas eu procuro entender e saber qual é a realidade da igreja. Porque hoje a gente tem, infelizmente, as pregações coaches. Então, quer dizer, você quer uma pregação coach, você quer motivacional? Joga no IA. Joga no IA e joga lá e fala que Deus não vai colocar nada do que você pode conseguir. Se Deus colocou no teu coração, se Deus deixou você olhar, se Deus deixou você chegar ao ponto de visualizar, é porque Deus vai colocar no seu coração. Deus já está te dando essa bênção. Aí eu vou lá em Hebreus capítulo 11, ou 12, na Galeria da Fé. 11. E aí eu vejo lá que teve gente que Deus colocou a promessa e os caras não viram. Como é que fica isso aí? Para o IA, será que dá certo? Vai dar certo para o IA. E isso vai dar glória a Deus e aleluia, uma rajada de glória por aí. Só que o que eu estou fazendo na vida daquela pessoa? Eu preciso entender o texto bíblico, saber o que Deus tem para dizer. E primeiro, quando eu faço um texto bíblico, o Senhor está falando comigo em primeiro lugar. O Senhor trata comigo. Porque eu também sou alimentado pela palavra de Deus. E quando o IA faz isso para mim, eu perco esse alimento espiritual. Bom, vamos ver o que pensa também o ouvinte pelo WhatsApp. 98484-9988, 011 São Paulo, 98484-9988. Tem algum áudio? Se tiver, pode soltar. Paz do Senhor, pastor César, aos pastores que estão presentes no debate, muito prazer, sou a pastora Aline, do Ministério Assembleia de Deus, Refúgio Casa de Oração, e na minha opinião, não é correto utilizar a inteligência artificial, porque a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo, então não tem sabedoria maior para auxiliar o pregador do que o próprio Espírito Santo. Eu acredito que o pregador ele pode se preparar, pesquisar, buscar informações para produzir um sermão, né, coerente dentro do contexto a qual ele está enviando a palavra que o Espírito Santo inspirou a ele para ministrar. Porém, utilizar a inteligência artificial pode ser um tanto perigoso no que diz respeito a fontes seguras. Né, pode ser até mesmo um grande risco aí de cometer heresias, caso ele não tenha total domínio daquilo que ele está do tema que ele está abordando. Então eu acredito que não é viável utilizar a inteligência artificial. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tem mais? Vou colocar mais um para antes do intervalo, que já está na hora do intervalo. Vai. Bom dia, pastor César, a paz do Senhor. Bom dia, debatedores. Eu sou Alan Nobre, falo do Rio de Janeiro. Eu não concordo com a utilização da inteligência artificial para a montagem de pregações. Eu acho que essas facilidades que existem hoje em dia fazem com que as pessoas não queiram mais adquirir conhecimento porque elas já têm uma estrutura pronta para poder falar. E antigamente, quando não existia isso, a gente precisava ler, a gente precisava fazer uma exegese do texto, a gente precisava obter conhecimento. E o mais importante, uma vida de oração, e que o Espírito Santo irá trazer a iluminação para que nós possamos montar uma boa pregação. Amém? Deus abençoe a todos. Bom, eu quero também ouvir você, que está aí do outro lado, pode mandar o seu áudio para cá. O WhatsApp é 984849988. Vou fazer um intervalo rapidinho e a gente já volta com mais debate aqui na Unidade FM. Vai. Daqui a pouco tem mais debate. Daqui a pouco tem mais debates na Unidade FM.
Curta a nossa página no Facebook e segue a gente lá no Instagram, facebook.com/UnidadeFM. Se você perdeu o nosso debate de hoje, calma que a gente te ajuda. Você pode ouvir quando e onde quiser. Basta abrir o seu aplicativo de podcast, digitar Debates Unidade FM e ouvir aí, pelo seu celular. Disponível em todas as plataformas de áudio. Mais uma opção para você não perder nenhum debate da Unidade FM. Juntos, somos mais fortes. Debates com o pastor César Cavalcante. Quer aprender hebraico bíblico sem inteligência artificial, usando a sua própria inteligência? Eu tenho um convite especialíssimo para você. Nós temos a imersão hebraico fácil, que vai acontecer entre os dias 10 e 14 do mês de março. Tá chegando. Dia 10 de março é uma segunda-feira e dia 14 é uma sexta. Significa que de 10 a 14, de segunda a sexta, você terá aulas ao vivo, comunidade de alunos, material didático, credencial de aluno, certificação no final. E o mais legal, a imersão que vai te ensinar, te alfabetizar em hebraico bíblico através do método hebraico fácil da FTB em uma semana. Pastor, como assim? Eu vou aprender a escrever? Vai. Eu vou aprender a pronúncia correta? Vai. Eu vou aprender a transliterar? Vai. Tudo isso nessa semana de imersão do Hebraico Fácil. Aula ao vivo, material didático, comunidade de alunos. Na comunidade de alunos, a gente monta um grupo no WhatsApp, é o grupo de alunos. Quem se inscreve entra lá no grupo. É muito importante que você participe, o grupo está fechado lá, vai ser aberto só nesse dia 10, porque por lá a gente vai tirar as dúvidas dos alunos, tá certo? É por lá que a gente tira as dúvidas de vocês. Então, para se inscrever, corra para pegar o preço promocional, porque de 300, que é muito barato, né? É muito barato. É R$40 só. De 300 por 40 contos. R$40, exatamente. Até o convidado se assustou. É muito barato. É menos que o valor de uma pizza. Então, você vai investir no seu conhecimento esses 40 contos e vai buscar essa alfabetização instrumental durante uma semana com aulas ao vivo dentro da plataforma da FTB. Para fazer a sua inscrição, é só me chamar pelo WhatsApp. 0 operadora 11 975 11 3385, 011 São Paulo 9 75 11 3385, e também você pode clicar no link que já está disponível aqui no chat e também fixado aqui na descrição do vídeo, tá certo? Então, corre lá para fazer a sua inscrição, clicando no link que está fixado no chat e também no link que está fixado aqui na descrição do vídeo. Agora, você que está pela rádio, você que está acompanhando pela Spotify, sei lá, me chama aí pelo WhatsApp, adiciona a gente aí, 975 11 3385, fala, eu acabei de descobrir que tem aí um curso da FTB de hebraico de uma semana de imersão para alfabetização, que está no lançamento por 40 contos. E aí você vai receber o link, tá certo? Qualquer dúvida, tem o link também lá no meu @César Cavalcante, na Unidade FM, você acha aí também nos perfis do Instagram. Beleza? Então, espero você lá. Pastor, o que eu preciso, além de pagar os R$40? É R$40 por aula? Não, é 40 por tudo. E você precisa de uma caneta, um caderno grande e uma Bíblia em português, a sua Bíblia mesmo, normal. Então, o caderno grande é importante. Quando estiver chegando mais perto, eu falo. Caderno pequeno, é pior dentro do método, tá? Então, arruma um caderno grande aí, pode ser até um caderno usado, que você vai usar ali umas 20 páginas nessa semana.
tá certo? Então vem com a gente. 97511-3385 ou você pode clicar no link conforme falei. Vira aí e a gente volta já. Vai. Você está ouvindo Debates aqui na Unidade FM. Ouça também pelo nosso site unidadefm.com.br. Se você perdeu o nosso debate de hoje, calma que a gente te ajuda. Você pode ouvir quando e onde quiser. Basta abrir o seu aplicativo de podcast, digitar Debates Unidade FM e ouvir aí, pelo seu celular. Disponível em todas as plataformas de áudio. Mais uma opção para você não perder nenhum debate da Unidade FM. Juntos, somos mais fortes. Debates com o pastor César Cavalcante. Bom, estamos de volta. Quero saber também o que pensa o ouvinte e os haters. Os haters, né? Nós amamos os haters. Sem eles, nada podemos fazer. Então vamos lá. E não dá nem para pedir para queimar. Não. Deixa eles lá. São necessários. É bom, são necessários. Porque o hater, ele mostra que, tipo assim, a idiotice que eles falam mostra a importância do assunto que você está tratando. Entendeu? Então, por exemplo, o Marcos Alves, ele fala o seguinte: 2 pastores que estão fugindo 100% do enunciado. Parem de usar enciclopédia, dicionário. Parem de usar Google como fonte de pesquisa. Vocês estão coando mosquito e engolindo camelo. Então, tá na mesa para vocês. Tem um livro aí? Eu falo assim, vamos lá. Vamos entender, né, um pouquinho, né? Max Lucado, Bíblia de Estudo de Vida Plena. Faça um sermão, vamos lá, pastor. Manda aí. Faz um sermão temático ou expositivo? Temático de João 1:1. Tá, então você vai lá. Vamos ver até quando a Bíblia vai dar sozinha a pregação. Se você tem a biblioteca na tua mão, você vai pesquisar, você vai saber o que você vai usar. A gente está falando de um IA aonde te dá uma pregação pronta. Nós estamos falando disso. Não estou falando do uso de biblioteca, dicionário, seja lá o que for. Tem hater que precisa pensar um pouquinho antes de comentar. Eu também não entendi assim, esse comentário aí. Porque assim, eu apontei aqui os benefícios, né, para pesquisa, para entendimento, para estudo. O que nós concordamos aqui, inclusive, o pastor Alexandre e eu, é que a IA não pode substituir a pessoalidade da pregação. Não que a IA vá pregar, né? Mas o pastor ele não pode ser indiferente às necessidades da sua igreja, à realidade dos irmãos, das suas ovelhas. Não pode ser indiferente a essas coisas. Assim, existe aí a figura hoje em dia muito comum do pregador itinerante. Esse pregador itinerante, o compromisso dele não é, por assim dizer, necessariamente com as ovelhas que estão ali na igreja onde ele foi convidado. Mas o apóstolo Paulo conjura Timóteo a ser fiel ao ministério da palavra. Então, esse pastor que prega aí pelas igrejas, ele tem que ser fiel à palavra. E a palavra, ela tem uma interpretação só, ela tem um significado só. E a IA pode auxiliar, não vai ser definitivo, até porque o pastor mencionou aqui a capacidade da IA de vieses. Então, e de inclusive dar interpretações erradas por causa de um viés XYZ. A IA nunca vai chegar para um membro de igreja e falar: abandone esse entendimento que você, essa vida, essa conduta, ou esse entendimento que você está adquirindo ou esposando, porque isso é pecado, porque isso é contrário às Escrituras. A IA não vai fazer isso. Então essa pessoalidade é que não pode ser substituída pela IA. Pode ser que eu tenha chamado de hater, não seja a intenção do rapaz, mas é que o comportamento é esse, porque ele vai lá e coloca o mesmo texto em letras gigantes e vai soltando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, isso é hater mesmo. Então isso é comportamento de hater. Agora vamos lá. Agora, nós estamos fugindo do tema? Até agora nós não falamos sobre isso. Só sobre isso, mas vamos lá. Mas o assunto, ele fala assim: então deixem os dicionários, a enciclopédia. Bom, quem lê uma Bíblia em português,
Porque a Bíblia não foi escrita em português. Se a Bíblia está em português, é porque ela foi traduzida. Se ela foi traduzida, é porque foi usado o dicionário. Para você citar o texto, vocês estão coando mosquito e engolindo camelo. Significa que esse texto que você leu aí, ele só foi possível graças a dicionários, enciclopédias, Tecnologia, traduções, por assim dizer, né? e tal, entende? Então, não é tão simples. Então, se você usar dicionário, então você está fora. Não é isso. Eu entendo assim, a inteligência artificial ela pode gerar informações, só que você tem que analisar essas informações com cautela. O GPS melhorou a nossa vida, porém, de vez em quando uma pessoa perde a vida porque entra na favela. De vez em quando. Agora no Rio de Janeiro, uma moça de Jundiaí foi para o Rio de Janeiro, entrou na favela pelo GPS lá errado, não sabe as regras da comunidade, porque tem as regras lá, que tem que baixar o vidro, não sei o que lá, ela ficou com medo, foi aí que ela fechou o vidro, tomou um tiro e morreu. Como que ela entrou lá? Ela entrou lá graças à tecnologia, entende? Então, da mesma forma, a inteligência artificial pode ajudar... E pode matar. Só que boa ilustração. Também ela pode matar. Volto com vocês. Mas é isso mesmo, é uma questão de você saber o que você está usando. É o que o pastor César agora acabou de falar. O Waze, eu trabalhei com o Uber e às vezes ele te leva nos lugares aonde nem o Waze sabe sair. Uma vez eu entrei numa comunidade, 10:30 da noite, funk rolando pra tudo quanto que é lá, todo mundo na rua, e eu tô querendo sair dali e o bendito do Waze me fazendo andar em volta. Passei 2 vezes na mesma rua. Os caras começaram a falar assim, o que esse cara tá aqui? Aí eu achei um senhor que estava lavando o carro num dia de calor danado. Eu falei, senhor... Ele falou, senhor é Uber, né? Você não está conseguindo sair daqui, né? O Waze vai fazer isso contigo. Faz isso, e sai. Agora, olhando para a pregação, eu preciso entender a que ponto eu vou chegar. Acredito que o pastor ele tem que ter pessoalidade, ele tem que ter comunhão com Deus, ele tem que ter oração, ele tem que buscar um texto, sabe? Para que a igreja seja alimentada. Então, eu preciso ser um obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar e que maneje bem a palavra de Deus. Eu não é manejar bem o IA, eu preciso manejar bem a palavra de Deus. Eu preciso pegar lá, poxa. Essa foi boa. Não há possibilidade de eu chegar, eu manejo bem o IA. Tá bom, qualquer um prega. Qualquer um prega. Você põe lá uma pregação. Hoje você tem possibilidade dentro do IA. Eu estava falando aqui, em off aqui. Existia um culto, me parece que na Alemanha, onde foi feito totalmente com avatares. Eu cheguei a ler, e me parece que até o grupo de louvor, tá falando com o pastor aqui, até o grupo de louvor cantou. Quem era? Avatares. O pastor é um avatar, pregou. Eu não sou... É uma coisa de louco. Vamos chegar ao ponto de entender. Isso pode ser tão perigoso que nós tivemos dentro do metaverso igrejas fazendo cultos. Verdade. Igrejas fazendo cultos e avatares aceitando Jesus. Será que aquela aceitação de Jesus do avatar está valendo? Será que a pessoa que está lá atrás não fez, às vezes até mesmo para tirar o barato do pastor que estava lá pregando? A gente precisa entender que a tecnologia precisa nos ajudar e não nos substituir. O Espírito Santo não será substituído por um sistema de inteligência artificial. Não pode ser. É assim, o pregador corre o risco, mas nós devemos estar atentos ao que as ovelhas buscam. Por quê? Paulo vai dizer para Timóteo lá na segunda carta, no capítulo 4, prega a palavra, insista, quer oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Essa questão da pessoalidade é algo que o homem pecador ele rejeita. E o crente que anda por caminhos tortuosos, ele também não quer.
Ele não quer um pastor pegando no seu pé, entre aspas, né? Porque não é o pastor que pega, é a própria palavra que faz isso. Ele não quer um pastor pegando no seu pé, cuidando da sua vida, falando, ó, você tem que abandonar esse caminho, você tem que sair, você tem que mudar de pensamento, você tem que mudar de conduta, porque a palavra diz, você tem que obedecer a palavra. Não quer isso. Então ele faz o quê? Ele recorre à virtualidade, às coisas virtuais. Então eu posso aprender a Bíblia numa inteligência artificial, eu posso buscar conselhos bíblicos numa inteligência artificial, porque a inteligência artificial nunca vai chegar, amiguinho, se você não abandonar isso, você vai ser disciplinado biblicamente, você vai ser expulso da igreja, você vai ter aquela consequência na sua vida. A IA não vai fazer isso, não vai fazer um ministério de exortação, não vai exortar, não vai corrigir, como diz lá o texto de 2 Timóteo 3,16. Toda a palavra toda escritura é inspirada por Deus e útil para a correção, para a instrução. Então, quando eu pego a palavra e uso na pessoalidade da coisa para fazer isso, as pessoas, elas, com essas ferramentas todas virtuais, e aí nós remetemos à figura talvez do desigrejado, que já é uma figura antiga, né? A figura do desigrejado, não vou para a igreja, que é um bando de hipócrita. Por quê? O que esse desigrejado quer? Ele não quer pessoas, pastores, cuidando dele, da sua vida, chegando, você tem que andar por aquele caminho, a palavra diz. E aí a inteligência artificial para essa pessoa vira mais uma desculpa, vira mais uma ferramenta de desvio, de virtualização das coisas. E igreja, meus irmãos, vida cristã, é algo muito pessoal. Claro. Eu preciso aprender. Paulo diz a Tito, recomenda às irmãs mais velhas que ensinem as mais novas a serem boas donas de casa. Isso aqui envolve pessoalidade, envolve relacionamento. Não é a inteligência artificial que deve ensinar a jovem senhora a ser a boa dona de casa. Não. É a irmã mais velha. Por quê? Porque é necessário esse relacionamento. Assim também com a pregação. O Marcos Alves, ele falou, que é o que fez aquele comentário, falou assim: pastor, te respeite mais, tá tudo esquecido. O que eu falei para ele, tá rolando aqui a conversa. Eu falei, se você não é hater, então me desculpe, mas é o jeito que você apresentou e tal. Ele falou assim: mas é que estão usando exemplos fora do que a IA pode ajudar. Sou contra quem monta um sermão na inteligência artificial, mas não sou contra usá-lo como auxílio. Então, tá dentro do que vocês estão falando desde o começo. Então, jovem, é isso que a gente está começando a falar? Não é. Desde o começo estão falando. Tem aqui o Felipe, ele fala um comentário interessante. Ele falou assim, traga meus livros, especialmente os pergaminhos. Paulo também estava usando a inteligência artificial, que é fora dele, quando ele fala para trazer os livros também. Queria estudar, né? Não, porque até para você comprar um livro ou ler um livro, você tem que saber qual que é o tipo de livro. Eu não vou receber vamos pegar aqui, eu quero. O grande problema do IA é o seguinte: você colocar lá, pregação motivacional relacionado à vida com Deus. Pronto, acabou. Você vai joga lá também, vírgula. Eu quero 3 pontos principais com introdução, exposição e conclusão. Ele vai jogar isso. O grande problema disso eu vou ficar refém de um IA até o ponto de eu chegar e dizer assim, não preciso mais de igreja. Hoje eu vou me alimentar espiritualmente. Vou lá no IA, me faça um sermão sobre, sei lá, vamos lá, pega aí um tema, pastor. Olha lá, César. Sei lá, amor as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, põe lá. Só que, quando o pastor ele prega, e o pastor citou 2 Timóteo 3, 16, 17, quando a escritura é divinamente inspirada por Deus, é aproveitada para quê? Ensinar, redarguir, corrigir. IA não corrige ninguém. Como é que um IA vai te dar uma pregação de correção? Ele instrui em justiça e a palavra de Deus faz o quê? Tudo isso para que o homem seja perfeito, perfeitamente instruído em toda boa obra. Se a gente chegasse ao ponto de não precisar de um pastor, e aqui esse é um ponto interessante também. Será que a igreja não precisa de um pastor presente, olhando a ovelha, cuidando da ovelha, cuidando da necessidade da ovelha? E como é que ele vai fazer isso? Vai fazer por IA? Na Alemanha, fizeram um culto onde os avatares pregaram. É porque você, num formato de igreja desse, você não precisa prestar conta a ninguém. Você não precisa abandonar pecados. Exato. Você cria seus próprios entendimentos acerca da palavra, você alimenta a IA
É um fast food, você Exatamente. escolhe a pregação que você Gente, quer. ó, vamos lá. Exatamente. Toda vez que a gente tem um salto tecnológico, gera sempre problema. Então a televisão foi assim, o rádio foi assim, a igreja primeiro rejeita, depois não sei o que e tal. O retroprojetor, cara. Então, quando entrou o retroprojetor nas igrejas, quando entrou o retroprojetor, que era aquelas lâminas que você ia colocando, Sim. o pessoal, não, tem que trazer a harpa, tem que trazer o inário, porque colocava lá a projeção, por que você leva a harpa? Para ler o hino. E aí... A Bíblia no celular também foi a um Bíblia no celular. A Bíblia no celular. E a Bíblia no celular pode ser um problema na igreja, porque a pessoa está com a Bíblia no celular, não trouxe a Bíblia de papel. Ela pode, aí que tá. A gente não pode julgar, vamos proibir e tal, a liberdade da pessoa por causa de um ou dois incircuncisos que anda errado. Porque a Bíblia, a pessoa pode usar a Bíblia no celular durante a pregação, durante o sermão, mas ela corre o risco de se distrair, vai no Instagram e aí esquece a pregação e fica lá no celular. Claro. Diferente da pessoa que tem a Bíblia no papel, que não tem esse risco. Então, o que o pastor está falando aqui desses saltos tecnológicos, eles trazem os seus riscos, mas o crente maduro, ele avalia tudo isso, ele julga todas as coisas à luz dos princípios bíblicos que são imutáveis e não tem tempo para eles. Em cada salto desse que aparece uma novidade, por exemplo, a época que começou a ter pregações gravadas em fita. Aí falou assim, não, isso aí não alimenta, irmão, comida requentada. Lembra que o pessoal falava? Depois o YouTube, aí depois na pandemia todo mundo precisou ser crente através do YouTube. Sem o YouTube nada podemos fazer, lá na época da pandemia, entendeu? Então, fica aí. Bom, mas vamos, deixa eu fazer uma pergunta. Isso ajudou ou ajuda ou atrapalha? Dos dois as pontos. duas coisas, cara. Quando eu pego, por exemplo, eu fico um crente que não vai na igreja, que não tem igreja nenhuma, não, mas eu me alimento pelo YouTube, eu alimento pela TV, o culto tal, tal. Aí você abre no culto que a irmãzinha, que o irmãozinho tá assistindo, você vai verificar que o cara tá vendendo o parafuso do carro de Elias, a rosa não sei das quantas, tudo, e levando uma pessoa que talvez tenha o coração aberto à palavra de Deus a um erro espiritual. Então, existe a ponderância. Por isso que a gente precisa de um pastor. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Por isso que a gente precisa levar a palavra do Senhor. Muitas vezes você pega uns cultos no YouTube, é aquele negócio, é um fast food. Eu escolho quem eu quero escutar. Mas existem coisas na Bíblia e na vida cristã que são exercitadas através da pessoalidade. Sim. Não dá para fugir. Eu posso me alimentar de um sermão ou outro no YouTube? Você pode sim ver, não tem problema, não tem pecado nisso. Não. Mas, como o pastor falou aqui, a pessoa ela acha que pode viver disso, ela está tirando da vida cristã e das ordenanças bíblicas a parte de pessoalidade. Se você for lá em 1 Coríntios 12, tem uma lista de dons lá. Dons esses que, segundo 1 Coríntios 14, só podem ser exercidos no contexto de igreja, no contexto pessoal de igreja. Então, a pessoa que se esquiva dessa realidade, ela é, na melhor das hipóteses, um crente deficiente. Na melhor das hipóteses, estou sugerindo aqui. Então, existem coisas como a preparação, se afadigar na preparação o que o pastor mencionou aqui, bem no comecinho aqui, importantíssimo. A palavra, ela sempre vai falar com o pregador primeiro. Sim. Então, se o pregador vai direto na IA como sua fonte de pregação para fazer a sua pregação, ele não está sendo atingido pela força da palavra, primeiramente. Então, ele é aquela história, o pregador só entrega aquilo que ele mesmo recebeu. Uhum. Então, se é a IA que vai entregar, e o pregador só vai reproduzir isso através de uma boa retórica, ele não está entregando o que recebeu. E nós estamos vivendo num tempo onde 20 segundos é muito. Hoje um Reels, por exemplo, do Instagram, você quer viralizar 20 segundos. Você pega. Por que o TikTok faz tanto sucesso? Porque são vídeos pequenos. Nós estamos criando uma geração da qual não se pensa mais. Ela recebe a informação rápida e ela tem poucos segundos para pensar. Ela não...
Quantos jovens, não estou falando que todo mundo, não estou generalizando nada, mas os leitores hoje, o que a gente tem de leitor hoje? O próprio curso em hebraico que o pastor César aqui, a R$40, menos de R$10 por aula, certo, César? Exatamente. Quer dizer, só o cara que vai pegar, ele vai ter aula com o César, ele vai pegar o caderno, ele vai fazer a letra, ele vai buscar. Quantas pessoas querem tudo isso no IA? Não, amanhã eu coloco uma palavra lá, palavra no hebraico, já era, que pronto, acabou. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto e dia 29 de agosto a inteligência artificial vai assumir o controle de tudo. Isso a gente aprendeu lá no Exterminador do Futuro. Então, vinheta de considerações finais aí. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Dia 29 de agosto, a Skynet vai se tornar como é que é? Eu não lembro. Autoconsciente, vai assumir o controle e o Arnold Schwarzenegger vai lá e não vai Os dar avatares na China, tem gente casando já. Então... Pô, já tem louco pra tudo. Hoje o cara casa com ele mesmo e se separa. Eu quero só saber quem é que vai fazer o divórcio. Como é que fica os bens, mano? Você quer saber quem é que vai fazer o divórcio? Porque você agora é advogado e você quer fazer o divórcio. Não faço divórcio, não. Eu não faço divórcio. Vamos lá. Pastor Isaac, muito bom te receber. Bem-vindo sempre aqui, meu irmão. Obrigado pelo convite, pastor César, toda a produção aí da Rádio Unidade. Obrigado por dividir a mesa aqui, pastor Alexandre. Uma coisa que eu queria deixar claro é que é o seguinte, acabei de falar no último bloco aí, existem coisas na vida cristã, no relacionamento com Deus, que são são exercitados de modo pessoal. Não dá para serem substituídos pela virtualidade da coisa. Eu sei que nós estamos caminhando, nós apresentamos aqui durante o debate vários problemas que já estão acontecendo no meio evangélico, no meio cristão, por causa do excesso da virtualização da vida cristã. Não deixe, meus irmãos, não deixe de congregar, é o que nos diz Hebreus. Ouça a palavra de um pastor que conhece você, conhece a sua realidade, conhece as suas lutas, as suas dificuldades, os seus pecados, as suas lamúrias. Ouça a palavra dele, porque é assim que a Igreja de Deus vai progredir e prosseguir neste mundo até que o Supremo Pastor venha. Amém. Faça isso. Obrigado, pastor Isaac. Pastor Alexandre, deixa a sua rede social também, por favor. O tempo está bem curtinho, mas eu queria que você deixasse a sua rede. Legal. Pastor Isaac, muito obrigado por repartir a mesa comigo aqui. Prazer. Pastor César, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer. Só quero dizer o seguinte, que você não use a IA, mas deixe que o Espírito Santo te use para a honra e glória do nome do Senhor. Deixo meu Instagram, PR Alexandre Farias, no Instagram, TikTok, lá tem alguns debates que está pegando fogo. Meu canal no YouTube, Influenciando Gerações. E eu sempre digo, deixe com que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Faça com que você tenha uma pessoalidade, você tenha comunhão com o Senhor, busque a palavra do Senhor, deixe que a palavra se assente aí no seu coração para que você passe para a sua igreja. Em nome de Jesus. Maravilha. Bom, fico por aqui. Amanhã tem mais e às 14h eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Unidade FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu dispositivo de podcast. Basta digitar Debates Unidade FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify e outros tocadores da Apple e Android. Unidade FM. Juntos somos mais fortes. Unidade FM. A Unidade FM também está no YouTube.